funcionando esse troço aqui? Hein? Onde vocês estão? Cadê todo mundo? Me abandonaram aqui na live. Cadê? Calma. Chegando. É o que eu tô fazendo, experiências novas aqui hoje. É uma coisa sensacional. Quero dizer o seguinte pra vocês. Eu tô usando um recurso agora aqui que vai dar pra fazer a maior zoeira na nossa transmissão aqui, gente. É uma coisa muito séria. Olha só que lindo. Obrigado. Vamos chegando aqui. Coraçãozinho pro Conde, por favor. Tá dando pra ouvir a musiquinha? No Facebook eu sei que tá. Tô entrando atrasado. Ops. Calma. Tá dando pra ouvir a musiquinha no YouTube? O Helenise Rodrigues da Costa Borges, Anderson Minho, o Ana Cecília Austrégésilo Hereda. Tá dando pra ouvir a música no YouTube? Fala pra mim. Tá ou não tá? Fala pra mim, gente, mas que suspense. No Facebook eu sei que tá bom, porque é o como é que se chama? É o celular, é o dispositivo, tal, foi feito. Ouvindo muito, tá, Ana Cecília, tá ouvindo bem? Olha só, me fala. Piano. Tá rolando piano? Sim. Anderson Minho, sim. Então vambora. Aí eu fico insuportável se for assim. Ô Lula! O Lula deve estar em Roma já essa hora. Já deve estar lá, todo feliz. Ah, então tá bom. Olha só. Eu tô fazendo a transmissão hoje pelo Zoom. Powered by Zoom. Tá vendo no cantinho aí? Eu tô fazendo pelo Zoom porque eu aprendi a fazer finalmente. Aprendi a fazer a transmissão aqui. E agora, portanto, a gente tem um recurso bacana que eu posso entrar com o link de espera, né? Então eu posso entrar um pouco antes. Estou começando a live um pouco mais tarde hoje porque deixa eu só colocar aqui para monitorar. Dá licença, YouTube, Facebook. Eu preciso fazer uma coisa aqui, ó. Vocês estão olhando o teto da minha casa agora. Mas tá tudo bem. Ih, eu acho que não vai poder. Não vai poder fazer isso aqui porque eu tô usando outro aplicativo. Então beleza. Vamos fazer assim. Vocês acabaram de ver minha mão também. Quem lê mão pode ler minha mão. Ó a minha linha da vida. Ó a linha da vida aqui, ó. O Conde vai viver muito, meu. Entendeu? Ainda vou irritar muita gente ainda nesse mundo. Tá? Então eu quero só dizer, eu tô atrasando a transmissão porque eu tava conversando com o Paulo Nogueira Batista, que já tem gente aqui falando pra mim: Conde, você é contagiante igual o coronavírus. Obrigado. Você é contagiante. O Kevin Marmar. Beijo, Kevin, adorei, amei. Eu tava conversando com o Paulo Nogueira Batista. Tá, dá licença, Paulo Nogueira Batista é meu amigo, tá? O Paulo já virou meu amigo depois de tantas entrevistas. Ainda não conheço pessoalmente o Paulo Nogueira, mas a gente conversou e como o papo tava bom, a gente avançou um pouco mais. O pessoal do Facebook, não sei se vocês estavam vendo, lá no meu canal, no YouTube, mas... enfim, só para dizer para vocês por que eu estou atrasando um pouquinho a live hoje. Eu sou muito disciplinado, na verdade eu preciso ser mais, como é que eu posso dizer, menos organizado, né? Gosto de começar a live certinho todo dia. Vocês não têm ideia de fazer a live durante 2 anos seguidos. Sempre começava às 19 horas em ponto. Depois, quando mudou o horário, começava às 13 horas em ponto. Quando eu fiz a super live às 13 horas e 13 minutos, só para irritar maluco nesse mundo, né? Eu também começava, esperava o contador chegar no 59,0, vai começar. Mas eu acho que eu não vou ligar mais para esse negócio, não. Vou fazer qualquer horário e tal.
história, tá um dia de sol, eu saio de guarda-chuva. Vai saber o que vai acontecer. Gente, deixa eu falar o seguinte para vocês. O dado, né, o que eu quero trazer... agora eu posso monitorar aqui. Tudo bem? Estão me vendo bem? Eu quero falar da crise de representação. Isso tá retornando muito forte para mim, olhando o Brasil. A gente está num período, né, é complicado, o período que a gente vai experimentando. A gente passou pelo trauma do golpe, depois o trauma de ver um governo usurpador do Michel Temer, e toda aquela... O Michel Temer foi um aperitivo para o Bolsonaro, né? Um aperitivo hediondo, grotesco, né? A gente foi aprendendo o que seria, né? No que se transformaria o Brasil depois do golpe contra a democracia. Foi muito difícil acompanhar o governo Temer, governo usurpador, o desgoverno Temer, mas a gente enfim, a gente estava ainda muito ferido, né? As pessoas que respeitavam, amavam a democracia, talvez tarde demais, né? Ficamos feridos ali, ficamos observando o Temer esperando, falando, não, o brasileiro espera, o Paulo Nogueira me disse, o brasileiro é paciente, né? Esperando chegar as eleições para mostrar, né? Enfim, para deixar ali seu voto e o destino do Brasil. Mas nós acabamos enfrentando um processo truncado, desde a prisão do Lula, prisão política do Lula, truncou todo o processo, Lula favoritíssimo a vencer as eleições no primeiro turno. Hoje saiu um novo levantamento que coloca Bolsonaro e Lula, né, na mesma, basicamente no empate técnico da preferência para a presidência da República. O Lula muito forte, sempre. Isso porque a imprensa boicota o Lula, né? Isso porque o Lula tem as redes sociais num nível que não está à altura daquilo que ele representa para a história brasileira, né? Então, nós tivemos esse processo e tivemos o truncamento e as false flags, né? A facada do Bolsonaro, por exemplo, estuporou a possibilidade da gente concretizar um processo eleitoral legítimo, né? Aquilo estragou demais a possibilidade, a facada. Eu nem discuto, sinceramente, as imagens da facada, cada dia que passa, né? Cada dia que eu vou ver aquilo, quando eu tenho estômago para ver, intestino para ver aquilo, é tão ridículo, né? Tão ridículo aquelas imagens, o esfaqueador, o Adélio. É absolutamente fabricado aquilo lá. A faca pode até ter entrado no bucho do Bolsonaro, mas não é isso que interessa. E quando a gente diz isso, não é a teoria de conspiração, que teoria, que mané teoria, tem nada disso. O que importa é o que foi feito com relação ao episódio da facada. Tá? Teve muitas consequências eleitorais. O Bolsonaro perdeu a rejeição naquele momento da facada. Tipicamente, eu tenho pouquíssimas dúvidas de que o general Heleno não é um dos artífices da construção dessa false flag aí, que propiciou um Bolsonaro competitivo, tá certo? É um script que, enfim, ainda vai ser desmontado pela história, e a gente está observando a situação esdrúxula do Brasil. Você tem a família do presidente da República envolvida diretamente com queima de arquivo. A gente ainda se espantava com aquela história do PC Farias no governo Collor. Nunca foi explicado até hoje. Vários peritos foram chamados pelas emissoras de televisão, pelos jornais. Tinha o Sanguinetti, que era um perito, acho que lá de Alagoas. Tinha o próprio Ricardo Molina, que é da área de linguística lá da Unicamp. Temos amigos em comum lá em Campinas, mas o Ricardo Molina migrou para outro tipo de análise, né?
forense, né? Ele montou um outro, ele é especialista em fonética, o Ricardo Molina. Mas ele acabou montando um bunker de análise aí para atender a demanda dos veículos de imprensa, fazer um certo sensacionalismo também. Mas isso é uma outra questão. Agora, o que me impressiona muito, queria dividir com vocês o seguinte. O que me impressiona muito é o fato de que nenhuma emissora de televisão, e olha que falar da facada do Bolsonaro daria uma puta audiência. Imagina se a Globo faz um Globo Repórter sobre a facada do Bolsonaro. Imagina se o Fantástico faz um programa sobre a facada do Bolsonaro. Por que não chama o Ricardo Molina para analisar as imagens daquele episódio no dia 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora? Por que não chama? Fizeram análise pericial da bolinha de papel que bateu na cabeça do Serra, naquela careca, e aquela bolinha de papel parece que passa bem, né, até hoje. Fizeram perícia disso. Por que não fazem perícia da facada do Bolsonaro? Por que a imprensa brasileira não explora o tema da facada do Bolsonaro? Quem está pagando para a imprensa brasileira não explorar esse tema? Não é absurdo isso? Quer dizer, além de tudo, daria uma audiência gigantesca. Não comenta nada da facada. Nada. Isso é um ponto, né? Isso é um ponto. Porque se comentar, se colocar a sinetinha, a pulga atrás da orelha do brasileiro, o Bolsonaro tem poucos dias de resistência num governo desse. Se o brasileiro se der conta de que foi fraudado nesse nível, né, as coisas podem começar a ficar pior, começar a ficar piores, embora a gente não tenha mais tanta garantia de nada, porque o Brasil está meio estranho. Mas eu quero dizer hoje para vocês, quer dizer, vou falar da representatividade, mas do aspecto de uma crise de representação que todos nós estamos passando no Brasil, no mundo, algo que explica também como se diz? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. É que eu tô com um novo recurso aqui e tô explorando, tá, gente? Não liga não. Como é que a gente faz para dar conta dessa crise de representação? Nós temos de inovar. Hoje eu conversei com duas pessoas. Estou voltando a conversar, voltando a entrevistar personalidades, enfim, pessoas, cidadãos do país, aproveitando o instrumento do YouTube para fazer esse tipo de discussão, para a gente chegar a algum termo. E aí eu aprendo muito com os meus entrevistados, evidentemente posso trazer aqui as informações para vocês na sequência. Conversei com o Sérgio Storch, que é um ativista, um consultor, alguém que pensa o país, que está tentando pensar protocolos de comunicação e protocolos de governança pública. E depois o Paulo Nogueira Batista. Com o Sérgio Storch, eu queria destacar justamente isso, a questão da crise de representação. 2013, jornadas de 2013, nós tivemos aí, tem toda uma leitura de uma instrumentalização do movimento popular, foi deturpado, nós vimos o que aconteceu em 2013, a Dilma Rousseff, 2013 foi uma espécie de facada também, semioticamente ela funcionou como uma facada, porque antes das manifestações a Dilma Rousseff estava nos píncaros da glória da popularidade, ela estava com 68%, salvo engano, de popularidade, de aprovação pessoal. Depois das jornadas de 2013, a Dilma caiu ela despencou, foi para 35%. É muita coisa. Em um mês, né, você tem um governante que despenca. O pessoal está falando, você está sumido, apareceu. Eu estou voltando para o horário original da live. Hoje atrasei um pouquinho porque fiz umas entrevistas, não sei como é que vai ser durante a semana, talvez eu atrase sempre um pouquinho, porque eu gosto de fazer uma entrevista no meu canal às 17 horas. Vamos que vamos conversando e tal. Eu sei que nem todo mundo vê a live inteira, mas a gente vai nessa tocada aí, porque agora eu não posso mais perder tempo, quer dizer, eu preciso voltar
a retomar o ímpeto, né? Agora é o jogo jogado. Eu cumpri um papel, tenho consciência disso, inclusive pelo feedback de vocês, de não deixar as pessoas caírem em depressão em função do pesadelo Michel Temer e depois do pesadelo ao quadrado Bolsonaro. Mas agora tem de jogar o jogo. Agora a gente tem de realmente conquistar o espaço e produzir uma resposta para esse momento histórico do Brasil. E assim, vou começar falando já de possibilidades da gente montar, sociedade civil brasileira, montar uma nova visão de representação política. Eu não quero negar a política com isso. Esse é um erro comum que a gente também pode incorrer. Mas é importante que nós tomemos o protagonismo e que não fiquemos esperando sempre do poder público a resposta e a solução para todas as coisas. Não é assim que funciona. A cultura brasileira, nesse sentido, ela está prejudicada, está muito prejudicada. Então, o que eu proporia de início, né? Eu acho que as redes sociais podem oferecer uma resposta contundente para tudo isso. Se a gente souber usar com inteligência as redes sociais, nós podemos dar uma resposta muito, muito importante. Por exemplo, vamos ver a questão das enchentes em São Paulo, da chuva, dos problemas estruturais de toda a administração pública brasileira nesse momento, sobretudo pela incapacidade gerencial dos nossos governantes. É preciso que as soluções sejam coletivas. A interação, a coletividade, esse fenômeno que nós podemos exercitar e elaborar com o auxílio tecnológico das plataformas digitais, é mais do que óbvio que isso é a solução para a governança pública do mundo todo hoje. É a grande solução. Você produzir aplicativos que ajudem a governar uma cidade. As experiências estão por nascer, né? As experiências estão por nascer. Você conceber, e as experiências podem ser desenvolvidas em cidades pequenas, em cidades menores, para você depois levar essa estrutura, essa logística para cidades maiores e depois para o país inteiro. Porque fica fácil todo cidadão hoje de uma cidade pode estar conectado através de um aplicativo de celular e verificar, tentem assimilar o que eu estou dizendo, que hoje é uma proposta concreta realmente, né? Não vou fazer uma crítica, daqui a pouco eu quero falar da Patrícia Campos Melo, quero falar de algumas questões, não quero falar muito de Bolsonaro, porque isso aí é um cadáver, e não adianta nada pra gente, a gente tem de pensar no futuro. Acho que essa é uma nova linha que eu vou optar por seguir na minha live, pensar sempre no futuro. Acho que é poderoso esse ethos agora no atual estado de coisas do Brasil. Então eu já vou fazer proposta direto para vocês. Então vamos pensar comigo. Se tem gente aqui ligada à programação, à produção de aplicativos, o Brasil é o país mais criativo do mundo, isso quem me falou hoje foi o Paulo Nogueira Batista. Inclusive uma criatividade que decorre da nossa desorganização social também. É a dor e a delícia. Mas eu acho que isso é muito importante a gente saber. Eu esqueci de falar para o Paulo Nogueira o seguinte, que o estudante brasileiro, quando o Brasil tinha aquele programa Ciências Sem Fronteiras, o estudante brasileiro, ele estava sendo, os professores europeus, americanos, japoneses, estavam apaixonados pelos estudantes brasileiros, porque eles tinham um ímpeto, né? Uma ousadia que você não conhece em estudantes, né? Características psicológicas, culturais, estava chamando a atenção do mundo inteiro. Os brasileiros que iam estudar no exterior no Ciências Sem Fronteiras, programa produzido pelo governo Dilma, né? Que muita gente ainda diz, não, primeiro tem de ver o maternal, o ensino básico, depois a gente vê. Não é nada disso. Isso é conversa fiada. Eu vi muito intelectual de esquerda da USP dizendo isso. Que o Ciências Sem Fronteiras era secundário, que o importante era
Ah, já vou falar do Glauber Braga também na Câmara. Não fiquei acompanhando o Glauber Braga, mas sei que ele disse uma coisa interessante lá para variar. Que o Ciências Sem Fronteiras tinha que primeiro investir no ensino básico, para depois investir na universidade, para depois investir numa possível linha de programa de financiamento, de fomento para estudantes no exterior do Brasil. Errado! Gente de esquerda falando isso, pelo amor de Deus. E gente importante, prestigiada, com fama de equilibrada. Nada mais errado. Isso é o que esse governo defende. É o Weintraub que defende isso. Ah, não pode investir em universidade, primeiro é ensino básico. E aí é uma explicação fajuta e facilitada, que conquista a adesão das pessoas que estão ali, né? É quase que um drible retórico, né? Por que eu estou dizendo isso? Que você tem de investir em tudo ao mesmo tempo. Me lembra aquela explicação vagabunda, desculpa o horário, mas eu tenho de falar aí. Música para atenuar o palavrão que eu falei aqui. Vai, cadê minha produção? Cadê minha música? Ah, tá aqui. É a música do Rony. Pronto. É bom falar isso. Isso aqui é para dar para desfibrilar o cérebro de vocês. Você deve estar perguntando assim, mas que porra é essa? O cara tá falando de política, de educação, de repente bota um jazz com saxofone aqui. Fala sério. Então, é para confundir mesmo, tá, gente? Tá? Não liga não. Mas assim, como eu ia dizendo, me lembrou aquela explicação de que é primeiro preciso esperar o bolo crescer para depois dividir. Que muita gente falava, né? E o Lula mostrou que o Delfim Neto falava isso, né? O Lula mostrou que não precisa fazer. Você pode dividir enquanto o bolo cresce. Porque se você esperar o bolo crescer para dividir, não vai dividir nunca. E se por acaso dividir, o tempo que demorou para esperar o bolo crescer, quantos milhões vão morrer nesse tempo? Né? Antes que o bolo seja dividido. Vocês estão lembrando? Estão associando? Estou falando de combate à desigualdade social. Essa história de que é preciso... Não, primeiro investe no ensino básico, depois na universidade. É furado. Isso aí é gente preguiçosa. Cérebros preguiçosos. Eu entendo que toda a esfera de governança pública no mundo todo tem de passar agora pela intercolaboração digital. E as experiências iniciais podem começar a serem feitas nas cidades. Nós estamos em 2020, ano eleitoral, vamos colocar em prática alguma coisa. Então, por exemplo, todos os cidadãos da cidade, a coisa mais óbvia do planeta é que todos os cidadãos da cidade podem estar utilizando um aplicativo da prefeitura, do poder público, que você tenha acesso ao orçamento da cidade, a todas as ações que estão sendo feitas, poda de árvores, as coisas simples, calçamento, asfaltamento, tudo que consome o recurso que é pago pelo contribuinte pode ser monitorado agora em tempo real com auxílio de aplicativos, caras pálidas. É isso que as pessoas estão com pânico, né? O poder estabelecido, financeiro, né, tem pânico dessa democratização da informação, que deve ser feita por agentes da sociedade civil, não necessariamente de partidos políticos. Você pode ter, portanto, né, você tem o Uber, que é uma legião de motoristas que trabalham interconectados com todo um gerenciamento ali interno de horas trabalhadas, de monitoramento de GPS. Você pode trazer essa uberização tecnológica, não do trabalho, para a esfera pública. É um caminho sem volta. Agora, quem vai dar o primeiro passo para fazer isso? É só ter coragem. Eu acho que isso pode acontecer realmente nas cidades menores, porque eu estou sendo humilde na minha proposta. Vamos ver se funciona.
Vamos ver num patamar mais reduzido, para que a gente possa ver se funciona o monitoramento do cidadão. Então ele vai monitorar os próprios partidos políticos. Vocês já pensaram o que vai acontecer com os partidos políticos quando todos os filiados estiverem interconectados em rede, discutir as políticas do partido? Gente, a direita está fazendo isso. Eles estão criando um partido político aliança através estão captando assinaturas através das redes sociais, das igrejas evangélicas, etc. Daqui a pouco as igrejas evangélicas vão estar também todas elas interconectadas em rede, não interconectadas com tendências diferentes religiosas, mas as igrejas vão ter o seu próprio método de gerenciamento. Isso é fato, está posto, é só ter um celular na mão. Então nós precisamos fazer do protocolo de governança pública um protocolo de gerenciamento em que as pessoas interligadas possam monitorar e propor ações diretas para os governos estabelecidos. Gente, você daqui a pouco, isso não precisa ser nenhum perito para entender que daqui a pouco até as eleições podem ser conflagradas dentro do celular. Você pode ter um protocolo de segurança ali que você vai votar, pode ser muito mais seguro ainda do que uma eleição de você ter de ir no cartório eleitoral. É óbvio isso. A tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas. As pessoas pode votar na praia, pode votar onde quer que seja. Não precisa essa frescura velha, ultrapassada, essa burocracia. A tecnologia tem de ser utilizada para combater a burocracia, não para produzir mais burocracia. Então esse tempo vai chegar. Quem olhar primeiro para isso? Quem se dispor a produzir esses protocolos de governança pública com a participação intensa do cidadão dentro de uma rede gerenciada por um aplicativo que pode ser criado inclusive por um brasileiro. O brasileiro exporta tecnologia social para o mundo todo. Hoje o Sérgio Storch me falou do SUS. O SUS é uma imensa tecnologia social brasileira. É um patrimônio da sociedade civil brasileira. O SUS não tem dono. Não é o PT que criou o SUS, não. Nem o PSDB. O SUS é um produto da sociedade brasileira. De sanitaristas, de gente realmente preocupada, de uma classe médica que não é aquela classe vendida que quer trabalhar só nas capitais. É gente preocupada com uma estrutura geral da saúde brasileira. O SUS é um dos patrimônios mundiais. O Lula brincava com o Obama, eu me lembro da época, dizia assim, o Obama quer fazer um SUS nos Estados Unidos. Não conseguiu fazer, fez e depois foi sabotado, né? O Obama fez um projeto lá, o Obamacare, mas ao que me consta, teve vários empecilhos aí. Quer dizer, os americanos não têm cobertura universal de saúde. Coisa que nós brasileiros temos. A gente esquece de falar, quem se dispuser, obrigado Marcelo, a gente esquece de falar que os transplantes de órgão no Brasil são todos cobertos por nós mesmos, né? Tem também outro problema semântico que a gente precisa falar a respeito dessas injunções aí da discussão pública, né? Vou botar a musiquinha aqui, live do Conde, tudo bem? Fim de tarde. Vou tomar minha água. Tem coraçãozinho pra mim hoje, não? Tá de greve o coração? Hoje eu acordei camuleste. Vocês viram? Eu escrevi um texto no Facebook. Tava injuriado, né? Essa coisa, gente ficar espancando a esquerda, né? Mas a gente acaba fazendo isso também de uma certa maneira. Deixa eu achar meu post aqui, que eu quero brincar com... vou ler um trechinho do meu post para vocês, fazer um intermezzo aqui. Deixa eu ver que oração. Tá no começo da live ainda. Música. Eu começo assim,
sem o PT no governo, a sociedade brasileira vai virando um nojo. Não é? Ela perde a capacidade de codificar cenários. O PT servia para isso também, para pautar o noticiário com temas relevantes, não esse lixo que a gente assiste hoje aí. Mesmo sendo espancado pela imprensa. E aí eu vou provocar, né? Porque eu tô invocado hoje. O que a gente tem agora? Lixo. Inclusive nas mídias alternativas, né? Falação infinita, prognósticos infinitos e esquerdomachos para tudo que é lado. O Brasil pode acabar, mas teremos análises para vários séculos. Não é bonito isso? Vamos lá, live do Conde, cadê meu coração? Compartilhem a live. Deixa eu voltar aqui pro meu raciocínio com relação a essa potência de inovação que nós podemos produzir nos próximos anos do Brasil. Nós não podemos ficar olhando para o passado, certo? Essa é a minha... Eu quero que a gente, enfim, pense nisso pelo menos. Não adianta ficar olhando para o passado, um tempo que não vai voltar mais. A Petrobras vai ser vendida. Eles vão vender a Petrobras. Já venderam quase pedaços inteiros da Petrobras. A gente tem de trazer alguma pauta nova para a nossa possibilidade de civilização. Essa discussão, ela está girando em falso já há algum tempo. Nós precisamos dar um drible na própria cobertura da imprensa. Eu ia dizer o seguinte, a gente tem o costume de dizer que quem paga, por exemplo, o Enem é o governo. Não é? É ou não é? A gente tem o costume de dizer, não, isso é do governo. É o poder público. Que as eleições são custeadas pelo TSE. Não! Nós temos de entender que somos nós que pagamos isso. Tem um filme, vou contar uma história para vocês. Tem um filme que eu gosto muito, que se chama Caçada ao Outubro Vermelho. É com o Sean Connery. Tem aquele sujeito também das 9,5 Semanas de Amor. Como é que é o nome dele? Agora não vou lembrar. É um belo filme. E agora, é um filme completamente ideológico, né? Completamente político, no sentido de colocar Era a União Soviética ainda, porque o filme acho que é de 87 e o Muro de Berlim caiu só em 89. Mas tem uma cena do filme que é interessante e tem um agente da KGB no submarino, que é o Outubro Vermelho, Mickey Herc. Então não é o do 9,5 Semanas de Amor, é o outro ator. Desculpa, o pessoal tá ligadaço aqui no cinema, né? E aí esse agente da KGB tá lá falando com o capitão do Outubro Vermelho, do submarino, que é o Sean Connery, submarino nuclear. E tem uma hora que ele diz assim, o Sean Connery fala para ele assim, né, o que você está fazendo no meu submarino, né, com aquela voz do dublador do Sean Connery, né, o que você está fazendo com o meu submarino? Aí o agente da KGB fala assim, seu submarino? É o submarino do povo, não é seu, é o submarino do povo soviético, sei lá o que ele diz, mas é do povo, né? Aquilo é colocado no filme ali americano, evidentemente, como uma crítica, né? Sempre hiper criticado ali o regime socialista, comunista, que seja, da União Soviética. Mas o fato é que é exatamente isso, é do povo. É dinheiro do povo. Quem paga o salário dos militares? Somos nós. Quem paga o salário das filhas solteiras e casadas dos militares? Somos nós. Quem paga o salário do Bolsonaro durante 30 anos sem fazer nada lá naquela Câmara Federal? Somos nós. Somos nós que pagamos tudo, inclusive nós, trabalhadores, nós pagamos muito mais imposto do que os empresários brasileiros. E que reclamam horrores. Reclamam horrores.
Então, queridos, Alec Baldwin, obrigado, Nana Frida, espertíssima aqui, grande ator o Alec Baldwin, realmente no Outubro Vermelho com o Sean Connery, o filmaço, mas tem esse problema, narrativamente é um filme bacana, mas ele lida com esse ranço, com esse preconceito contra o socialismo. Simulacro também, né? De qualquer maneira, eu queria só destacar isso, né? É uma questão, é uma operação semântica. É o que eu digo também, tá tudo para ser refeito. O nome, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Eu acho uma estupidez um tribunal ter o nome de Supremo. Isso denota superioridade. Tá errado isso. É o Tribunal do Povo. As instituições que são... Por isso que a gente entende a natureza das instituições brasileiras. Elas não gostam de dar nome, de colocar o povo como o agente principal ali, materializado, a palavra povo. Tem que ser Tribunal do Povo. Alto Tribunal do Povo. Muda o nome dessa porcaria. Porque Supremo Tribunal Federal pega mal. Superior, isso está tudo errado, gente. Ensino superior, tudo isso é uma grande excrescência linguística. Precisa ter um recal nesse tipo de denominação das instituições. Isso é um outro episódio, é um outro capítulo dessa discussão. Eu acho que nós temos de ser ousados. Então, voltando ao raciocínio para vocês, a questão dos aplicativos, da tecnologia para ajudar na governança pública. Nós temos de construir esse espaço. Nós temos de levar isso para uma discussão séria, política, né? Aí sim, no debate político tradicional. Agora, onde que o debate político vai ser realizado a partir de agora? Por quê? As coisas estão envelhecendo demais. Marlova Kulakovsky também aproveitou e me disse aqui o nome do Alec Baldwin. Adoro esse ator, hein? É um grande ator o Alec Baldwin. Tá no filme do Spike Lee, Infiltrado na Clã, que é maravilhoso, recomendo para todo mundo. O Alec Baldwin faz um fascista, né? Um nazista no começo do filme ali, falando daquela televisão velha americana lá e tal. Mas assim... debate na televisão? Será que é isso que vai definir as eleições municipais? Certamente não. Não é mais isso. Tá? Agora a luta é travada nas redes sociais. Me desculpa quem pensa diferente. As redes sociais abduziram o impacto televisivo da propaganda eleitoral gratuita. Propaganda eleitoral gratuita vai ser um desperdício de tempo e de dinheiro agora nessas eleições municipais. Acho que vão ser as primeiras eleições, concretamente. Já foram nas eleições de 2018. O Bolsonaro tinha 1 minuto. Vocês lembram disso? Bolsonaro não era nem 1 minuto, acho que tinha 40 segundos de tempo de TV. E no segundo turno... Vocês escutaram estralar aqui? No segundo turno, que ficou 10 minutos para cada um ou 5 minutos para cada um? 5 minutos é muita, 10 minutos é muita coisa. O Bolsonaro ele não tem conteúdo para falar nem 1 minuto. Mas aí fica aquela bobajada toda passando o tempo todo lá. Gente, campanha eleitoral, o Haddad colocou as 2 pessoas, a Amelinha que foi torturada pelo general Ustra, pelo coronel Ustra, já promovia esse imbecil do Ustra, colocou para falar, descreveu a tortura, descreveu a animalidade da tortura do Ustra em rede nacional. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Quando os responsáveis pela campanha do PT colocar, inclusive o STF, acho que o senhor Dias Toffoli, ele proibiu o uso da torturada na campanha eleitoral. O Haddad teve que retirar aquele 15 segundos, Kevin, é isso? Bolsonaro só teve 15 segundos? Então, tá mais desenhado ainda do que aquilo que a gente precisa.
foi obrigado a tirar. Você vê o nível, né? O nível das instituições brasileiras já de um tempo para cá. Eu quero destacar o seguinte, quer dizer, as campanhas das prefeituras, elas não vão ser decididas mais por campanha de TV. O PT sempre foi bom na campanha de TV, viu, Lula? Viu, Gleisi? O PT sempre foi muito bom, muito eficiente, mas esse tempo miseravelmente acabou. Não tem mais o que fazer em televisão agora para campanha política. É inútil. Esquece a televisão. Ah, mas chega no pobre, hein? Que chega no pobre é o celular, meu filho. É o celular, tá? A televisão agora está num nível cognitivo de... é outra codificação. Claro que você vai ter um percentual que vai ser impactado pela campanha da televisão. Vai ter, mas é cada vez menor. Quem chegar antes... O que o Bolsonaro fez? Ele chegou antes nas redes... Querido, alguém tem que falar isso pro PT. Chegou antes. Nas redes digitais, no Twitter, no Instagram. O Sérgio Moro já atingiu 1 milhão de seguidores no Instagram. O Haddad falava, gente. Cheguei. Cheguei aí, deixa eu arrumar minha carapuça aqui. Cadê a música, produção? Uma música nessa espelunca aqui da minha live, por favor. Ah, bom. Essa porcaria dessa música não. Põe outra música aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar outra tendência aqui na minha live de música. Ó, tô procurando agora. Calma. Tá todo mundo aí. Vocês estão sentados? Estão jantando? Eu tô com fome, gente. Tá na hora de comer, né? Alguma coisa. Cadê a minha aqui? Ai, parece propaganda. Que é uma porcaria. Por isso que a live do Conde é bom. Minha live não tem propaganda, vocês já perceberam? Vai, musiquinha. Aqui, ó. Isso aqui é uma música de live, ó. Então, queridos, é o seguinte. Esse tempo já passou. O tempo de fazer campanha na televisão, aquela coisa. Muita gente sabe disso. Muita gente já sabe demais, mas precisa cumprir o papel e fazer e ter muita... eu ia falar do Haddad, né? Sabe o que eu ia falar do Haddad? Aliás, eu tenho que te falar outra coisa do Haddad também hoje, não deixa eu me esquecer. Viu, Haddad? Daqui a pouco eu vou estar gritando assim, ô Haddad! Ô Haddad! O Haddad dizia, ele falava uma coisa assim, a Janaína Pascoal, ela foi eleita com mais votos para deputada estadual, com mais votos que a Marina Silva para a presidência da República. Tá? A Janaína, eu acho que ela teve quase 2 milhões de votos. Alguém lembra quantos votos a Janaína Pascoal teve? Se alguém lembrar, por favor, me fala. Mas o fato é que o Haddad fala o seguinte, que não precisa ser o Haddad que fala, mas eu vou dizer isso para vocês. Ele disse que a Janaína Pascoal conquistou essa montanha de votos sem sair de casa. A Janaína Pascoal não fez um comício. Se fez 1 ou 2, não conta. Mudou a estrutura da campanha. Mudou a estrutura se a esquerda ficar buscando as fórmulas antigas para a conquista do eleitorado, desculpa, mas não funciona mais. É importante estar na rua, é importante estar discutindo, é importante, mas você vai perder, cara. Se você quer ganhar a eleição, você quer ganhar? Quer ganhar ou quer viver na nostalgia dos tempos maravilhosos em que o PT ganhava todas as eleições, né? Era só botar o comício e debater que o PT é ruim, porque o PT é bom de debate, mas agora mudou, né? Então, e mudou como? Como é que a Janaína Pascoal se elegeu? Ela se elegeu porque ela tem milhões de seguidores. Milhões, eu não sei quantos seguidores ela tem, mas ela tem muitos seguidores. Então ela se elegeu. Se a concorrência do Bolsonaro não se tocar desse processo, dessa mudança da engrenagem eleitoral,
vai ficar muito difícil. Vai ficar impossível, eu diria. Vocês, gente, deem-se conta do que aconteceu nas eleições, não só majoritárias para presidente da República, mas no Rio de Janeiro, para governador e para senador. Em Minas Gerais, para governador e para senador. Em São Paulo, para governador e para senador. A Dilma Rousseff, ela liderava a eleição para senadora em Minas Gerais. Acho que ela ficou em 4º lugar. Da onde que vieram esses votos para eleger esse pessoal? O próprio Witzel, o próprio Zema, eles estavam em 4º, 3º, 4º lugar, às vésperas das eleições, no sábado. Como é que eles foram eleitos? Pelo celular. Tinha aquele primeiro samba, pelo telefone, do Donga, né? Pelo telefone, chefe da polícia. Você já conhece esse samba? O primeiro samba gravado no Brasil? Então, agora eu vou fazer um novo samba, pelo celular, né? Pelo celular. Foi assim que eles foram pelo WhatsApp, né? Eles foram eleitos pelo WhatsApp, meus queridos. E se você ficar nessa sofrência romântica de achar que vai restabelecer a ordem política do debate público no Brasil através de comício, desculpa, mas não vai dar certo. Também acho uma perda de tempo esse frenesi de querer ocupar as ruas e achar que as ruas é que vão decidir tudo. Não. Queridos, quem vai decidir a eleição são as redes sociais. Tá? São as redes sociais. É ali que decide a eleição. Você pode ficar infeliz com isso, mas se você quiser ganhar, pelo menos nesse momento histórico, vai ter de entender como é que funcionam as redes sociais. Então, vocês acham que o bolsonarismo, as milícias digitais do bolsonarismo estão paradas nesse momento? Não, elas estão se preparando para ganhar várias prefeituras importantes no Brasil. Entendeu? Entenderam o que está sendo jogado? Eles vão usar desse recurso mais uma vez, que é um recurso que já se demonstrou eficiente nesse sentido. Então, eu acho que o nosso segmento progressista, democrático, saudoso da democracia e tudo mais, a gente precisa ser ousado, precisa mergulhar e precisa fazer as propostas dentro dessa referência tecnológica do presente, que são os celulares, que são os aplicativos. Vamos produzir governança pública através disso. Fica mais virtuoso. Se você fizer, você vai ter problemas, você vai ter de retificar, você vai ter bugs, você vai ter todo um processo de amadurecimento de uma produção, de uma plataforma digital política que dê conta da representatividade social. Mas a gente precisa tentar fazer isso. Então, esse é um ponto. Essa dimensão tradicional da produção da política, ela vai ficar meio que em suspensão, né? A gente tem ainda a old school do Lula, né? Que é o último, né? O Lula é o último político que tem essa característica, é o cara que fez as redes sociais antes delas próprias existirem, porque ele fez isso através das greves, dos sindicatos, dos comícios. Aliás, aquela imagem do Lula falando no comício da Vila Euclides, em que ele não tinha, a polícia tirou o serviço de som e ele teve de falar no gogó para 80 mil pessoas, e as pessoas fizeram uma onda sonora repetindo o que o Lula ia falando até chegar. Isso é uma coisa épica, isso é uma coisa, sabe, que nenhum líder mundial pode dizer que tem uma experiência dessa, que infelizmente não foi registrada em vídeo, mas foi registrada em imagens e também em relatos, né? Veja, esse tempo romântico, ele passou. Agora a onda é digital. Se o Lula utilizar essa onda digital, ele vai arrebentar, vai lograr êxito. Agora, sempre existem algumas dificuldades para você fazer essa transição
Por que o PT fica ainda... acabou de fazer um congresso lindo no Rio de Janeiro, quer dizer, com a comemoração dos seus 40 anos no Rio de Janeiro. É bonito, as pessoas estão lá, mas você tem um fenômeno acontecendo que são as redes sociais. Você tinha lá 40 mil pessoas, 20 mil pessoas, Circo Voador, depois não foi no Cais do Porto, depois mudou para outro lugar, o evento do PT no Rio, mas você tinha, se você tem 20 mil, 12 mil pessoas, na internet você tem na ordem de 5 milhões, 10 milhões de pessoas compartilhando o mesmo conteúdo e movimentando, inclusive com outros atrativos da ordem da cognição e da percepção política. Então eu acho que a gente precisa realmente entender com humildade essa nova dimensão. Eu tô para conversar, que bonito, estão ouvindo o som? Que isso? Acabou? Acabou a música? Tava tão bom. Por que você não toca de novo isso aqui? É que eu vou botar de novo aqui. Eu vou botar que essa música aqui é uma música flamenca, né? Deixa eu ir pro bate-papo um pouquinho, né? Pra falar com vocês. Vamos lá. Deixa eu ver o que tá rolando aqui no bate-papo. Vou de baixo pra cima. Vládia Dias. Que nome lindo, Vládia. Fala comigo, Vládia. A esquerda tem que ocupar os espaços comunitários, fazer um trabalho de base de conscientização popular e não só trabalhar para ganhar a eleição. Concordo, mas em geral a esquerda gosta de ganhar a eleição e a gente precisa ganhar a eleição. Eu concordo com você, viu, Vládia? E acho que o processo eleitoral em si ele já é importante, ele já faz a Fundação Progresso, isso mesmo, obrigado, Sônia Barbosa. Ele já é importante, ele é muito mais importante do que a gente imagina, porque você traz o debate de novo para o protagonismo, para ficar no enfoque geral das pessoas. Agora, fala para o Lula se ele não quer ganhar a eleição. O Lula quer ganhar a eleição. Ele não quer só competir. Ele não quer só conscientizar. Tá? Eu acho importante. São duas faces da mesma moeda. Ricardo H está perguntando se é o Paco de Lucia. Não é o Paco de Lucia. Aqui bonito. Muito bom. Salete Santos, boa noite a todos, boa noite. Olá, Conde, adoro suas lives, suas análises sempre bem-humoradas. Obrigado, querida. Vanessa Lepic, é o mesmo paradigma que está ocorrendo agora. Mudança de TV para as redes sociais, onde só lê manchete não se verifica se é verdade. Você resumiu bastante, mas basicamente é isso realmente, né? Eu acho que as redes sociais ainda não estão sendo devidamente exploradas da dimensão que se tem nas redes para a produção de conteúdo. Eu acho que o internauta gosta de conteúdo, gosta de extensão. Agora nós precisamos explorar mais essa dimensão, tá certo? Ricardo está dizendo, estão mais ativas do que nunca, enquanto isso a esquerda dorme em berço esplêndido, está falando das redes sociais, né? Vamos aqui, mais comentários. Nivaldo Pereira, Janaína Pascoal derrubou Dilma da presidência, Conte. Precisa fazer campanha depois disso para ser eleita? Bom, o meu argumento não é nesse sentido, tá? Realmente, mas pode ter algum peso, realmente, o fato dela ter ganhado 45 mil reais, né, para escrever o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, impeachment sem crime, o golpe, né, Nivaldo Pereira? É isso que você está querendo dizer? Ah lá, o Nivaldo Pereira está querendo tumultuar, mas ela vai quebrar a cara aqui, viu, Nivaldo? Tá falando, e a Marta Suplicy convidada por Lula? Já esqueceram dela? Não, ninguém esqueceu da Marta Suplicy. E a Marta Suplicy pode virar candidata a vice na chapa do Fernando Haddad do PT. Eu ia dizer, essa informação hoje começou a circular de novo, do Fernando Haddad ser o candidato à Prefeitura de São Paulo. Depois da catástrofe do poder público nojento do PSDB, nós tivemos hoje 7 mil toneladas contabilizadas de alimentos alagados, né, na CEAGESP em São Paulo.
O PSDB, esse curral eleitoral que continua elegendo o PSDB há 25 anos, que é uma coisa assim vergonhosa, né? Vergonhosa, mas a capital é diferente, a capital o PT tem entrada. E aí hoje circula algumas especulações, né? Informações em off, de que o Haddad, de que o Lula vai cobrar do Haddad a sua candidatura, porque o PT não pode se dar o luxo de entregar uma prefeitura como a Prefeitura de São Paulo. As coisas são bastante complexas. O Haddad, essa coisa de se preservar para ser candidato a presidente da República é relativo, né? O Haddad não pode esquecer uma coisa: ele teve 47 milhões de votos, mas ele teve 47 milhões de votos porque o Lula é que estava ali naquela posição para pedir voto para o Haddad. Vamos lembrar que o Haddad cresceu assustadoramente, não deu tempo de crescer mais, né? Mas em função do apoio do Lula. Você vê o Nordeste votando 70% no Haddad, quer dizer, o Haddad tem de ter a humildade de entender que esses 47 milhões de votos, embora oficialmente sejam dele, mas ele tem de entender de onde veio os votos. Desculpa, tá? Eu acho que é preciso a gente ter uma humildade nesse sentido. É por isso que eu fico acabrunhado com essa história de o Haddad não querer se eleger prefeitura de São Paulo. E alguns dizendo assim, até com medo de perder a eleição. Mas, puxa, sério que vai ter petista com medo de perder a eleição nessa altura do campeonato? Eu acho que... E aí vem essa imagem aqui da Marta Suplicy. A Dilma Rousseff já falou que vai ser preciso conversar com o golpista. O Lula não tem problema nenhum com relação a isso. O Lula não quer ficar agradando militância, ficar ensaboando esse clichê, esse lugar comum. O Lula quer ganhar a eleição. É preciso ganhar a eleição, queridos. Vai deixar o fascismo graçar no Brasil? É isso? Para ficar todo mundo ali bonitinho olhando o Datena ou o Bruno Covas ganhar a eleição de São Paulo porque não quis fazer aliança com a Marta. Queridos, não existiria governo Lula se não tivesse aliança com as forças políticas de turno naquele momento. É arriscado. O PMDB é corrupto. Querido, mas vamos ver o custo-benefício disso? E os 40 milhões que saíram da miséria, da fome? E os 400 bilhões de colchão que o Brasil aglutinou? E aí? É isso? Política é a arte da conversa. Então não vem querer demonizar a Marta Suplicy agora, tá certo? A gente pode detestar a Marta Suplicy. Mas se for preciso fazer aliança com a Marta para ganhar a Prefeitura de São Paulo, realmente eu acho que é muita loucura você ficar caindo num fanatismo político, de isolacionismo, por uma questão de purismo, certo? É a minha posição. Evidentemente tem gente que não tem essa posição, tem muita gente que está reclamando da Marta, não sei o que, a Marta e tal. Tem até um sujeito que veio aqui achando que vai me incomodar ou assustar falando da Marta Suplicy. Não, querido, a Marta Suplicy pode ajudar a evitar que se eleja um idiota do PSDB ou do PSL, ou seja lá o que for. Vamos lá. Acho que já acabou, né? Já acabou essa live, né? Deixa eu ver aqui, que eu tô mandando aqui. Então, o pessoal tá dizendo aqui, a Marta foi uma ótima prefeita. A Marta tem um recal violento, ela já sai do patamar de 15%, 20%. E ela aceita ser vice numa chapa com Haddad. Então, queridos, a informação que a gente tem, né? Foi uma ótima prefeita. O problema da Marta foi o Brasil entrou em parafuso naquele momento. Um parafuso psicótico. A Marta foi vítima desse parafuso psicótico. Se a gente não tiver a magnanimidade, a humildade de recosturar os diálogos com toda a sociedade brasileira que merece o nosso respeito, evidentemente que não vamos conversar com o FHC, né? Mas com a Marta tem história no PT.
Então, acho que é importante a gente fazer... o dia, vocês subestimam demais, tá? A inteligência do Lula e acho que da Dilma também. Tem muita gente dizendo assim, ai, a Marta traiu a Dilma. Se a Dilma aparecer e abraçar e der um beijo na Marta, porque a Dilma perdoa, querida. E ela já disse isso. É preciso conversar com quem foi golpista. Ela já abriu as portas para falar com a Marta Suplicy. Aí eu quero ver o que vocês vão falar. Né? Se tiver aquela coisa, Marta nunca, traidora. E querido, na hora do vamos ver, na hora de produzir a política, a gente tem de ter realmente a coragem de tomar certas atitudes que não são para agradar as pessoas, são para vencer os desafios. Bom, chegando no fim da live, né? Estamos aqui já 1 hora juntos. Quero dar um beijo em vocês. Vamos se encontrar aqui mais ou menos nesse horário todos os dias. Eu vou fazer entrevistas. Acho que amanhã tem entrevistas também no meu canal. Peço as inscrições no meu canal e a gente volta a se encontrar amanhã. Tá bom? Beijo. Muito obrigado.